Olá, eu sou a Mariana Franzin, faço parte da Associação Embravissime e hoje nós vamos continuar a nossa viagem ao redor do mundo conhecendo atrações imperdíveis que nos contam mais a respeito da história e da cultura italiana. No vídeo anterior, nós conversamos a respeito da presença dos italianos e dos seus descendentes na formação da cultura californiana e conhecemos o Museu Ítalo-Americano, que narra não só a história da imigração dos italianos para essa região, mas também conta muito a respeito de como a presença italiana foi marcante para a solidificação, para a construção da cultura angelina. Como nós vimos, a presença italiana é muito forte nessa região e por isso todas as atrações que envolvem os imigrantes italianos na cidade de Los Angeles não couberam num vídeo só. Por isso a gente vai continuar essa viagem hoje. Hoje nós iremos continuar a nossa viagem por Los Angeles e vamos conhecer mais algumas atrações que mostram a influência da cultura italiana nessa cidade. Algumas dessas atrações, elas derivam de descendentes de italiano ou de italianos, e algumas outras, elas foram construídas por pessoas que não eram descendentes de italiano, mas que ficaram encantados por essa cultura e tentaram trazer, construir um pouquinho da Itália nos Estados Unidos. Um desses exemplos são os canais de Venice. Os canais de Venice foram construídos ali num bairro próximo à praia, bem pertinho da praia de Venice Beach, que é também um destino turístico muito conhecido de Los Angeles. E esses canais, eles foram construídos em 1905 por Abbot Kinney. Ele ficou deslumbrado com a atmosfera de Veneza, na Itália, e ele decidiu que ele queria levar isso para o sul da Califórnia. Então ele resolve construir, né, uma série de canais, meio que imitando, uma imitação super kit dos canais de Veneza, como um plano de desenvolvimento para a cidade. Originalmente eram 4 canais de leste a oeste e 2 canais que iam de norte a sul. Esses canais eles tinham gondoleiros, tinham pontes arqueadas e tudo isso ajudou muito na época a fazer com que o local ele ganhasse uma fama, né, e vendesse muitos e muitos lotes ali. O que acontece conforme os anos vão passando, o automóvel se torna cada vez mais popular. E quem já foi para Los Angeles ou quando você for, você vai ver que é uma cidade inteiramente pensada para carros e não para pessoas. Então o carro ele se torna o ponto alto, né, dessa cidade, o grande protagonista, e os canais também sofrem com isso. Então parte desses canais eles vão perdendo a sua função no bairro, e a maioria acaba sendo preenchida por concreto para criar estradas. Tem uma briga, inclusive, muito grande no período onde tentam destruir parte do bairro para criar estacionamentos para facilitar o acesso à praia, e alguns canais apenas acabam sendo conservados. Na década de 40, os canais que restaram, né, de todo esse processo, eles estavam super mal conservados, e as calçadas estavam todas condenadas pela prefeitura. É só nos anos 90 que esses canais eles vão sendo renovados, vão sendo reconstruídos e a região começa a ser altamente valorizada novamente. As casas hoje em dia que estão lá, elas custam milhões de dólares. Mas é uma atração muito interessante, também gratuita, porque né, são ruas livres, então você pode conhecer esse bairro e andar ali pelos canais e ver se ele conseguiu de alguma maneira se aproximar do clima dos canais originais lá de Veneza. Outra atração muito interessante, e essa é uma atração feita por um italiano, que é um marco na história da arte, são as Watchtowers. Entre 1921 e 1954, então ao longo de mais de 30 anos, o imigrante italiano Sabato Rodia construiu 17 torres utilizando apenas objetos reciclados. A parte mais alta de uma das torres tem 30 metros de altura. Então é um grande exemplo, né, de obra de arte naif. É muito conhecido mundialmente. Inclusive ele se tornou uma figura, né, conhecida também no meio pop. Ele aparece do lado do Bob Dylan, na colagem feita pelo Peter Blake para a capa do disco Sgt. Pepper's dos Beatles, que é muito conhecida.
é possível fazer uma visita, inclusive virtual, a essa obra. Então você pode, se você for até Los Angeles, você pode caminhar ao redor da obra, né, da região gratuitamente, ou então participar de um tour guiado, e da sua casa você pode também entrar no website da obra e fazer um tour 3D e conhecer essas construções mirabolantes desse italiano. Outra atração imperdível na cidade, e dessa vez novamente construída, né, por um sujeito que não era italiano, mas que ficou deslumbrado pela Itália, pela cultura italiana, são os museus, o complexo de museus Getty. O Paul Getty foi um sujeito que foi um magnata do petróleo norte-americano. Ele foi uma das primeiras pessoas do mundo a se tornar bilionárias. Então ele era muito rico. E ele era apaixonado pela história, pela cultura europeia e especificamente pela italiana. Então ele começa a colecionar obras de arte, principalmente durante o período da Grande Depressão, quando as obras eram vendidas, né, coleções vendidas muito baratas. Ele começou a comprar várias e várias obras e com isso ele fundou uma coleção gigantesca. Essa coleção hoje em dia ela está dividida entre 2 museus. Um dos museus ele se chama Getty Center e ele abriga a coleção de arte europeia, que inclui pintura, desenho, escultura, manuscrito, manuscritos medievais com iluminura, arte decorativa, fotografia, e essas obras de vários séculos, de várias regiões diferentes. E a coleção, né, de artistas italianos que ele possui é gigantesca. Então tem exposições permanentes, exposições temporárias, né, exposições com desenhos do Michelangelo e de grandes outros artistas italianos. Além do Getty Center, tem um outro museu, que é o museu chamado Getty Villa. Esse é interessantíssimo. Ele se localiza em Malibu, então tem uma vista da praia. Ele é um grande museu e centro de pesquisa que foi construído pelo Getty como uma grande vila romana. Então ele se inspira nas antigas vilas romanas, ele se inspira nas escavações de Pompeia e ele constrói então essa grande construção, esse grande edifício, que ele inclusive não chega a aproveitar porque ele acaba sendo finalizado de fato após a sua morte. E na verdade não após a sua morte, mas na véspera da sua morte ele estava na Inglaterra, não consegue voltar para os Estados Unidos para conhecer essa importante construção. Esse local é finalizado, é reformado e hoje em dia ele abriga uma coleção que pertencia ao Getty com mais de 44 mil obras. Então, além das obras que já estão lá no Getty Center, há mais 44 mil obras no Getty Villa, que é essa vila romana, uma cópia de uma vila romana, com obras de arte que vão, né, ali da antiguidade grega, antiguidade romana e etrusca. Então, essas civilizações que fundaram também, né, a cultura italiana, essas obras fazem parte da coleção desse museu. E tanto o Getty Center quanto o Getty Villa são atrações completamente gratuitas, todos os dias, todos os horários. Então você tem contato com uma coleção riquíssima, importantíssima de arte e cultura italiana, totalmente gratuita em Los Angeles. E a outra atração que nós iremos falar é o Biltmore Hotel. Esse é um hotel que foi inaugurado em 1923, que fica lá no centro de Los Angeles e é uma das joias da cidade. O hotel é maravilhoso, uma grande obra da arquitetura e até hoje em dia ele funciona como um hotel de luxo na cidade, ele continua em funcionamento. E o que é interessante desse hotel é que além da decoração, né, ele foi feito na década de 20, ele tem uma decoração que é meio que um revival renascentista, com obras e madeira e metais de vários lugares, pedras de vários lugares do mundo, é bem interessante. Ele tem uma série de murais e afrescos que foram pintados por um artista italiano, que é o Giovanni Smeraldi. O Giovanni foi convidado, então, para fazer esses murais, para fazer essas pinturas. Um grande destaque das pinturas feitas para esse hotel é do salão de baile cristal. Então, ele pinta todo o teto, ele faz um afresco em todo o teto,
O teto, só para você ter uma ideia, ele tem 2 lustres que cada um tem 7 metros de diâmetro. E eles parecem pequenos. Então, só para você ter uma ideia do tamanho desse teto. Toda a tapeçaria do chão desse salão de baile espelha os padrões pintados pelo Giovanni no teto. Então, é uma obra também monumental, maravilhosa. Esse artista, ele também realizou pinturas no Museu do Vaticano e na Casa Branca, e essa construção se tornou realmente icônica. Ele abrigou, foi ali esse hotel que abrigou várias das cerimônias do Oscar, festas do Grammy. E se você, né, ainda não dá para ir agora lá para Los Angeles para conhecer o hotel, você pode conhecer um pouco ali desse ambiente através de alguns videoclipes e filmes. Por exemplo, tem videoclipe do Ed Sheeran que foi feito dentro desse hotel e inclusive dentro desse salão, que é o salão que teve o teto pintado pelo Giovanni. Tem clipe da Britney Spears, da Jennifer Lopez. Esse hotel ele aparece também em filmes como Chinatown, Independence Day, O Caça-Fantasmas e em várias séries de TV, como por exemplo na série Mad Men. Então foi um marco lá na década de 20 e justamente se tornou um marco por conta das obras italianas que fazem parte do seu interior e continua sendo um marco da cultura pop, sendo reavivado através dos videoclipes e dos filmes. Então, como você pode ver, essas são algumas das atrações que você pode encontrar lá em Los Angeles que contam a respeito das marcas da cultura italiana e dos descendentes italianos, como que os descendentes italianos ajudaram a fundar essa cultura, a cultura do cinema, a cultura da música, de uma forma super marcante, super importante. E lembrando que esses são apenas a pontinha do iceberg. Então, você pode entrar no site do Museu Ítalo-Americano, que nós vimos no vídeo anterior, inclusive, que há uma lista de várias atrações, de outras atrações complementares, que ajudam a entender ainda mais a presença da cultura ítalo-americana na cidade de Los Angeles.